Olá, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Larissa e sou responsável por eventos no Reactor São Paulo. E na sessão de hoje, teremos o Weber Lopes trazendo aqui para a gente a utilização do Power Platform para a gestão de projetos. Antes de começarmos, tenho algumas informações para compartilhar com vocês. Peço que leiam o Código de Conduta da Microsoft. Resumidamente, que todos sejam amigáveis e respeitosos com todos, incluindo os palestrantes. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. Peço também que respondam a nossa pesquisa sobre conteúdos, temas e tipos de eventos. É bem rapidinho. E caso alguém ainda não tenha feito check-in neste evento, peço que façam no link que já está aí no chat para vocês. Mais algumas rápidas orientações. Este evento é gravado ao vivo e estará no YouTube nas próximas 48 horas. Usem o chat para dúvidas e perguntas ao longo de todo o evento, que no final o Weber vai tentar tirar um tempinho aqui para responder a todos vocês. Eu vou compartilhar também mais alguns links aí no chat, de módulos complementares ao assunto dessa sessão no Microsoft Learn e também das páginas do Reactor São Paulo no Meetup, YouTube, Facebook e no Twitter. Bom, então vamos lá? Vou trazer o Weber aqui para vocês. Olá, bem-vindos. Obrigado, Larissa, pela apresentação. É uma honra estar aqui junto com vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre PPM, né? Portfólio Project Management, uma disciplina bastante requisitada no mercado, né? E Microsoft, como líder do Gartner com gerenciamento de projetos, né? Com Project, a gente não pode deixar de falar sobre essas tendências que estão chegando agora de Power Platform conectada a todo esse mundo de gerenciamento de projetos. Prazer, eu sou Weber Lopes, sou diretor de operações de consultoria na Pronext, sou MVP da Microsoft também, e tenho a honra de trabalhar com PPM desde o lançamento em 2001, né, quando o SharePoint nasceu, 2003, 2007, 2010, 2013, 16, 19, agora tudo online, democratizado, todo mundo com acesso, né? Basta pagar como serviço e a gente tem acesso a tudo isso que antigamente era muito difícil, hoje é tudo muito mais fácil. Vou deixar aqui meu QR Code para vocês conectar comigo lá no LinkedIn, tá? Aqui tem meu e-mail para vocês contatarem diretamente, se precisar. Conectem comigo no LinkedIn para que vocês tenham essa interação pós-evento aí, tirando dúvidas, falando sobre tendências comigo. Como MVP da Microsoft, eu tenho uma missão de empoderar os usuários em tudo que é novidade, tudo que chega novo, né? Como o Power Platform está aí se instalando agora nas empresas, é algo que a gente tem discutido muito, governança, boas práticas, então contem comigo de verdade no nosso LinkedIn. Falando de LinkedIn, sou instrutor oficial LinkedIn também, esse aqui é um dos cursos que eu tenho na plataforma, tá? Aqui está o QR Code que leva para este conteúdo. Foi gravado na Áustria, nos estúdios do LinkedIn Learning, com muito carinho para vocês brasileiros, em português. Então, aproveitem, tem bastante coisa legal na plataforma LinkedIn Learning, agora conectada diretamente com a Microsoft, uma vez que estão alinhadas estrategicamente como uma empresa do mesmo grupo econômico, né? Falando um pouquinho sobre gerenciamento de projetos e indo direto ao ponto, hoje o nosso grande desafio dentro de PPM é atender todas essas áreas de interesse no escritório de projeto. A gente tem uma experiência de centenas aí de projetos já implantados, mais de uma década de projetos em execução, né? Em alguns ainda em processo de desenvolvimento, por causa dessa mudança de plataforma que está acontecendo, mas a gente tem que atender todas essas áreas. Dificilmente a gente pega um PMO onde a gente atende todas as áreas de conhecimento. Geralmente a gente atende
desculpa, a parte de workflows, a parte de relatório, gestão de tempo, gestão de comunicação. Então, dificilmente a gente consegue cobrir, né, todas as áreas de gerenciamento de projetos num único projeto de PPM, mas hoje eu posso anunciar para vocês que a plataforma da Microsoft é combinado, né, o Project, combinado com Power Platform, combinado com Microsoft 365, né, Teams, etc. A gente tem uma plataforma completa que consegue atender de fim a fim, né, esse processo, esse ciclo de vida do projeto, do portfólio e dos programas dentro das organizações. Então, falando um pouco sobre tecnologias, o que a gente tem hoje na plataforma Microsoft que nos atende no âmbito do gerenciamento do projeto? Então, vou correr aqui rapidamente aqui para a gente poder passar em cima dos pontos. Falando de Office 365, toda a parte de comunicação hoje é Teams. Não tem outra ferramenta que faça com maestria a comunicação, tanto em áudio e vídeo, como em message, offline, online. Então, a gente tem uma baita ferramenta aliada com o processo de comunicação nas empresas, nas companhias hoje. Isso está bem difundido hoje, a gente vê o mercado reagindo bem com o uso da tecnologia da Microsoft. O Planner, uma ferramenta que eu vou falar um pouco mais lá na frente sobre ela, mas um organizador, não vou nem falar um sistema de gestão de projetos, porque é mais um organizador. E To-Do, Outlook, SharePoint como plataforma, para quem não sabe, tem muita gente perguntando, né? Mas será que o SharePoint vai morrer, né? Tem uma pergunta que vive pairando no ar, né? A gente está vendo as coisas saírem do SharePoint. Isso é uma pergunta muito comum hoje nas comunidades que a gente gerencia, que a gente modera, porque realmente você vê Microsoft Power Apps, Microsoft Power Automate, Microsoft Power BI eram features internas dentro do SharePoint, né? InfoPath, Workflow Manager, Performance Point. Então, tudo isso é emancipado, né? Como um produto à parte, desconectado, mas que conecta. Então, essa explosão de marcas que vem nascendo, né, em cima da plataforma Microsoft Lists. Microsoft Lists nada mais é do que as listas do SharePoint. Então, melhorada, né? Que você consegue ter mais features ali disponíveis e mais templates. Então, o SharePoint hoje virou um grande pilar dentro do Office 365. Não sei se vocês já perceberam, quando você cria um grupo, um Modern Groups, né? Um grupo do Office 365, ele cria um Site Collection para aquele grupo, né? Quando você cria um Planner, ele cria um Site Collection. Quando você cria um time no Teams, ele cria um Site Collection. Então, o SharePoint tem ali o seu papel na infraestrutura, né, na arquitetura do Office 365, muito importante, e nós usamos dessa arquitetura no consumo dos dados, né, e na distribuição de forma organizada disso, tá? Então, o que vocês entendiam por site de projeto, hoje a gente trabalha com o conceito de time, porque dentro de um site de projeto a gente tinha bibliotecas de documentos, listas de risco, uma série de coisas dentro do Project Online, ou Project Server para quem era on-premise, e essa experiência a gente traz para dentro de um time, do Teams, que é onde a gente também tem biblioteca de documentos, e é um hub onde você consegue trazer toda essa estrutura do gerenciamento do projeto para um único lugar, um hub central dessas informações. Então, Office 365, ontem eu estive falando com o Paulo André, o PA, um grande amigo meu, e, cara, a gente estava falando exatamente sobre isso. Só o Project, né, a P1, a P3 e a P5, ela atende quase que 100% do gerenciamento do projeto, né, da disciplina de gerenciamento de projeto. Porém, o Office 365, né, o Microsoft 365, empodera o usuário de uma forma que o céu é o limite para o usuário, com Power Apps, uma série de coisas, né? E falando do próprio Power Apps dentro de Power Platform, para quem tem Office 365, né, as licenças do Microsoft 365, seja Basic ou seja Enterprise E1, E3 ou E5, a gente tem o Power Apps for Office, né, que dá direito de uso ilimitado do Power Apps
Porém, a restrição está nos connectors. Então, temos vários connectors. Eu vou mostrar lá na frente, tem um slide. Parei até de contar. Quando eu comecei a palestrar, era mais de 200, virou mais de 300, mais de 400, mais de 500. E a cada dia que a gente acorda, tem sempre um connector a mais na biblioteca de connectors lá. Então, dentro dessa oferta, a gente tem um produto que não está licenciado nativamente dentro do Office, que é o Power BI. Ele é licenciado à parte, Power BI Pro ou Power BI Premium. Então, a gente tem Power Apps for Office, Power Automate for Office, disponível dentro das licenças de Office 365. E a gente consegue fazer muita coisa com esses dois produtos nos connectors standard, ou seja, salvando em SharePoint, utilizando todo o ecossistema standard do Office 365. A parte de desenvolvimento, applications, integrations aqui é muito rico, porque tudo isso aqui, não sei o quanto vocês conhecem, mas nós temos uma API do Office 365, né, do Microsoft 365, que é o graph.microsoft.com, vocês vão entender o que eu estou falando, e vocês conseguem fazer tudo dentro do Office 365 usando a integração, usando chamadas para esta API, fazendo chamadas e orquestrando a integração disso usando DPA, Digital Process Automation, de uma forma super profissional, com toda a segurança de conectividade OAuth. Então, essa parte de integração, a gente tem ali essa API para poder ser manipulado os dados, e dentro do Office 365 a gente tem o Power Automate, que também consegue fazer chamadas externas para APIs de terceiro. Então, eu preciso fazer uma chamada para o Correios, para pegar a string da rua com base no CEP. A gente consegue usar os connectors, tanto para Power Apps, Power BI, como Power Automate, e fazer essas chamadas, essas integrações, orquestrar isso tudo, tá? Então, falando de suíte, a metade do lado direito aqui, a gente tem essas ferramentas. Do lado de cá, a gente entra no âmbito da gestão do cronograma, né, do avanço físico, do caminho crítico e da gestão do projeto propriamente dito. Até então, estávamos falando de periféricos, né, auxiliares e soluções de apoio operacionais. Aí a gente começa a subir para o estratégico, tático aqui, a gente começa a precisar de ferramentas de gestão de cronograma. Então, quando a gente fala de projeto ágeis, a gente está falando de Kanban, a gente está falando de o velho post-it, né, que muita gente ainda gosta de usar e tal. Então, a gente está falando de gestão de projetos ágil, né, Scrum. Então, para isso, a gente usa uma ferramenta que é o Azure DevOps. E é comum a gente ter numa organização projetos ágeis e projetos cascata, projetos clássicos. E tudo isso a gente consegue integrar, e eu vou mostrar lá na frente para vocês um pouquinho, a gente vai conversar sobre isso. O Project for the Web, né, digamos assim, é o novo produto dentro desse meio de gerenciamento de projetos. A gente tem hoje algumas ferramentas da Microsoft para isso, mas o Project for the Web é o que tem de mais novo relacionado a gerenciamento de projetos. Então, a gente tem ouvido muitas críticas ao produto. Ele é muito simples, ele não faz gestão de custo, ele não faz versionamento, baseline, algumas coisas na época nem fazia, hoje já faz. Então, a gente tem um roadmap incrível desse produto, né, que vão se incorporando features nele a cada mês, mas a gente já entendeu que não é um produto que vai ser igual ao Project Online, por exemplo, Project Server, que tinha todas as configurações possíveis ali à disposição do usuário, né? Então, por que não, né? Tem gente que pergunta, mas por que a Microsoft só não modernizou a interface, migrou a base para dentro do Dataverse e manteve as mesmas funcionalidades? É simples, porque de 100% dos usuários de Project no mundo, só 20% usam realmente todas aquelas facilidades lá. Então, para isso, a Microsoft tem um roadmap um pouco mais longo, que é a transcrição disso para dentro do Dynamics, com facilidades do Project Service, do PSA, do Dynamics, que é esse item que a gente está falando ali, tá? Então,
A gente tem esses 3 pilares dentro do Project aqui, além do Project for the Web, a gente tem também, né, o Project Online ainda disponível. Eu falo ainda, mas não sei, tem muito usuário que usa ainda Project Online, e eu não vejo um produto sendo descontinuado rapidamente, igual o Infopath foi, né? A Infopath, a Microsoft anunciou e substituiu com Power Apps, e foi incrível, ainda sendo essa transição, né, de redesenvolvimento de soluções usando low code, né, e substituindo o Infopath. Porém, o Project Online sobrevive bastante tempo ainda aí junto com o gerenciamento do projeto tradicional, né? Então, hoje o que nós temos de soluções Microsoft é exatamente isso para gerenciamento de projeto. O PSA do Dynamics, a gente tem o Project Online, a gente tem o Project for the Web e o Planner, que a gente utiliza sim para gerenciamento de projeto, pelo menos para interface de gerenciamento de projeto. Tem uma interface riquíssima e eu vou compartilhar com vocês um pouco de como nós estamos fazendo para aplicar governança em cima do Planner, de tal forma que se alguém edita um card, a gente tem a versão do card. Se alguém exclui o card, tem a possibilidade de voltar ao card. Então, a gente tem feito bastante coisa nessa linha. Rapidamente comentando com vocês, a gente espelha o Planner, todo o esquema do Planner, usando o Power Automate, os connectors do Planner, né, para poder levar isso para estruturas em listas do SharePoint. Todo card dentro do Planner ele tem um item relacionado em uma lista de controle, né, porque a governança fica no back-office. Né? Editor, você leva o que foi editado para o item do SharePoint e lá no SharePoint eu tenho controle de versão. Então, se eu precisar restaurar uma versão anterior por algum erro ou por alguma maldade do usuário de ir lá e colocar uma atividade como Done ou tirar uma atividade de Done para prejudicar um colega, ou seja, qualquer abordagem que seja ali de alteração, eu consigo restaurar do lado de cá no SharePoint e eu tenho um Power Automate inverso que traz o card de novo, ou seja, se ele foi excluído, ele cria, se ele foi editado, ele simplesmente volta à alteração com base no histórico de versão do SharePoint. Então, a gente combina as duas coisas. Então, toda a inteligência e governança de acesso do SharePoint, a gente integra com o Planner para que a gente tenha essa riqueza na questão do controle, que o Planner ele é bem solto e de propósito, né? Para que flua o planejamento das atividades ali dentro, tá? Aqui eu trouxe algumas telas aqui só para vocês que não conhecem. A gente tem aqui a tela do Project tradicional, né? Que é o Project Desktop. Aqui a tela do Azure DevOps. Aqui a tela do Planner, com os seus respectivos cards exibidos aqui num formato de lista, e aqui o Project, o aplicativo do Project dentro do Power Apps já no modelo novo, né? Então, quando você provisiona hoje uma licença de Project, o usuário passa a ter acesso ao app do Project dentro da sua plataforma, tá? Então, é um ponto de partida para customização? É model driven, ou seja, é baseado em modelos, então você constrói a sua tabela. Imagina que você precisa criar uma tabela nova de centro de custo, por exemplo. Aí você consegue construir um formulário para poder fazer a gestão de inclusão de registros e manutenção desse dado. E aí você pode criar as exibições. Se eu consigo mostrar alguma coisa para vocês, é um ponto de partida excelente. E isso integra já com Project for the Web. Por quê? A base é uma só. Tudo isso está dentro de Dataverse hoje, em entidades exclusivas dedicadas para gerenciamento de projetos, tá? Então, um pouco das telas aí para vocês entenderem. E o Power BI é muito presente. Desde o ciclo de vida de desenvolvimento de telas, regras de negócio com Power Automate e insights com Power BI. Então, isso é muito comum. Então, se você que está pleiteando implantar
o PPM da Microsoft, né, gestão de projetos, usando as ferramentas, e eu não vou falar o PPM da Microsoft, porque o PPM da Microsoft nada mais é que um conjunto de ferramentas da Microsoft para que você possa atingir o teu objetivo final. Então, só nessa primeira tela aqui que vocês estão vendo, que é o portfólio dashboard aqui, você tem Power BI, você tem Power Apps e por trás regras do negócio em Power Automate. Você pode ter um chatbot aqui em Virtual Agents. Então, o céu é o limite quando você combina tudo isso com o Power Platform. Bom, vamos seguir aqui. Essa daqui é a tela do Project for the Web. Você tem toda uma riqueza de experiência do usuário, principalmente na elaboração do seu Gantt, tá? Você tem uma visão já de cards, né? Um Kanbanzinho ali que você consegue fazer a criação do seu projeto usando a WBS tradicional de alinhamento de atividades 1.1, 1.1.1, 1.1.2, mas num olhar de bucket. Então, você pode fazer um bucket de planejamento ou um bucket, talvez, de infraestrutura, desenvolvimento, testes, homologação, ou por departamentos. Então, o bucket ajuda muito nessa questão de uma segunda dimensão para poder olhar o WBS numa visão diferenciada. A gente consegue embedar o projeto dentro do time. Lembra que eu falei para vocês? Conceito de site do projeto morreu e a gente tem o time do projeto, ou seja, tudo integrado. Coloquei ele como membro do time, ele já tem acesso ao projeto, ele já tem acesso aos arquivos do projeto, ao cronograma do projeto. E aqui tem uma pegada. Se o usuário ele não tem a licença P1 ou P3 ou P5, ele consegue enxergar somente leitura, o cronograma. Né? Isso ajuda já na questão da visibilidade para onde o projeto tem que ir. Né? Lembrando que o Project tem uma área muito forte de timesheet e que a gente não tem dentro do Project for the Web, mas é possível estender usando Power Apps e construir seus aplicativos dentro da ferramenta, tá? Aqui é um pouco da visão, tá vendo? Da coautoria. Você pode ter 2 usuários ao mesmo tempo editando o cronograma, então você consegue trabalhar em conjunto. Isso para o home office é incrível. Geralmente a gente faz o cronograma conjunto, líder técnico, desenvolvedor, o cara de infra e tal, e a gente sai escrevendo o cronograma. Hoje pode estar cada um na sua casa e a gente fazendo a coautoria do cronograma em tempo real. E o Power BI, nosso querido, já consolidado no mercado, número 1 do Gartner. Então, isso aqui eu não preciso nem convencer vocês de que é a melhor ferramenta de data analytics da Microsoft, né, do mercado de trabalho aí que a gente tem visualizado, tá? Como eu havia falado, muitos connectors, mas muitos connectors mesmo. Um ponto de atenção: connectors têm a diferença de standard, premium. Alguns connectors são premium e você só pode usar se você tiver a licença premium do Power Apps. Existem 2 tipos de licenciamento para Power Apps. Na verdade, existem 4 tipos de licenciamento para Power Apps. O tradicional, que vem dentro do Office, que é o Power Apps for Office. Este dá direito de gravar dados em SharePoint, Excel, integrar com Planner, coisas que são o standard. Você tem o Power Apps for Dynamics. Para quem tem o Dynamics 365, né, o Dynamics 365, CRM, Customer Engagement, o Project Services, o Dynamics Central, essas licenças do Project dá direito do Power Apps for Dynamics. Este tem connectors premium disponível, tá? Alguns deles. A gente tem o Power Apps per User, que é a licença premium por usuário, e limitadas apps. Então, vou dar um exemplo. Eu sou um cara que eu tenho a app de reembolso, eu tenho a app de timesheet, eu tenho a app de, sei lá, de onboard, eu tenho vários aplicativos que usam connectors premium, depois gravam em Dataverse ou em SQL Server, consultam Oracle,
ou usam Data Gateway, né? São requisitos ali para ter, são critérios para ter o licenciamento premium. Então, neste usuário que quer ter esta liberdade de ter quantos apps quiser, você licencia per user, tá? Agora, se você está numa organização, vendeu um projeto de uma única app e essa app vai gravar em Dataverse ou vai acessar um Custom Connector para fazer uma chamada para uma API do SAP SuccessFactors, por exemplo, para trazer dados do colaborador, um exemplo, a gente está num projeto assim, um cliente, e você precisa ter essa licença, mas de um único app. Você pode licenciar seus usuários, todos os usuários, com licenças. Você tem 10 usuários, você vai comprar 10 licenças per app. Porém, esses 10 usuários usarão essas 10 licenças, mas para um único app. Tá? Tem depois no site da Microsoft, em letrinhas miúdas, como sempre lá, mais coisas que vocês precisam ter atenção sobre environments, quantas apps você pode ter no ambiente de produção, ou de desenvolvimento, ou de homologação. Muito importante olhar as letrinhas pequenas, são pequenas, mas não são menos importantes do que o preço, que é bem mais barato, tá? Então, ser mais barato significa que tem menos recurso disponível. Importante ficar atento a tudo isso. Eu trouxe aqui também, deixa eu voltar, eu acho que tem uma, é isso mesmo. Eu trouxe aqui uma tela para vocês, depois batam o QR Code aqui, tá? Esta é o Keynote do Microsoft Inspire, um dos maiores eventos do mundo, onde o Satya, na abertura do evento, fala sobre Power Platform, tá? E é incrível, porque a citação dele a 3 empresas brasileiras, e a Pronext está ali, que é a minha empresa de consultoria, nos deixa honrado, né? Porque de tantos países, de tantos primeiros mundos que a gente tem aí, né? Países de primeiro mundo que a gente tem aí à frente, ele citou logo o Brasil, né? Nós temos uma comunidade muito forte aqui no Brasil, MVPs que tem canais no YouTube, divulgando produtos. Então, assim, é um ecossistema pronto já, e eu posso estar errado em dizer, mas posso estar equivocado, talvez, mas talvez um dos países que está na vanguarda do low code, né? Da revolução low code usando o Power Platform, tá? Então, depois assistam, cara, um case incrível, né? Parabéns a todos os profissionais das 3 empresas que trabalharam nesse projeto. Eu acho que assim para o Brasil, né? Para nós MVPs, tem 3 MVPs que participaram efetivamente desse projeto. Mérito de todos eles, então meus parabéns a todos eles, e eu compartilho com vocês, porque é um orgulho mesmo de ser brasileiro nessa hora e ver os nossos trabalhos chegar tão longe, tá? Então aproveitem depois e curtam esse vídeo. Eu trouxe algumas telas para abrir um pouco a mente de vocês. Este aqui é um produto que está no App Source da Microsoft para PPM. Se vocês abrirem o App Source da Microsoft e pesquisarem PPM, é uma empresa, se eu não me engano, OnePlan, ela desenvolveu toda uma ferramenta usando Model Driven dentro da estrutura do Power Apps, né, dentro da estrutura de Power Platform, para o foco do gerenciamento de projeto. Achei incrível isso aqui, quis trazer para compartilhar com vocês, porque ele fez toda a gestão de portfólio, análise de projeto, análise de programa, e com uma facilidade by Power Apps mesmo, né? Você vai lá no Dataverse, cria as colunas, depois adiciona arrastando as telas. Então, tem muita coisa legal, muita tela bacana. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês, só para vocês terem uma visão. Olha que legal. Bastante componente, né? Componente desenvolvido para low code, né? Para Power Platform. Então, isso é uma tendência muito forte. A gente tem um grupo no WhatsApp aqui, cara, alguns profissionais. Depois, se vocês quiserem também, a gente pode até colocar no chat aqui. Com certeza o Pedro deve estar aqui. Um time
Eu se tivesse na cadeira de MVP Lead, eu dava o título de MVP para todos eles, porque é o dia inteiro esses caras ajudando a comunidade. Cara, mas que orgulho fazer parte disso. Parabéns para vocês. Tem bastante coisa que realmente existe nas plataformas e a gente, como MVP, mesmo estando conectado direto com o time de produto, não conhece. Às vezes a gente olha no grupo e, cara, que legal a gente ver a comunidade engajada. Então, parabéns para a galera do grupo do WhatsApp lá. Fica um salve para todos vocês. Isso aqui é outra coisa legal. Ou seja, nós não mudou um pouco o paradigma do acesso à ferramenta, né? Então a gente está agindo diferente com a informação, com a nossa audiência. Antigamente a gente põe um link na intranet, no site, etc., né? Área restrita, né? Área do colaborador, e, cara, todo mundo tinha que vir ali. Hoje não. Qual é a ferramenta que fica a maior parte do tempo aberto no teu desktop? É o Outlook, inegociável. No meu caso, é o Outlook ainda. Para muita gente, já é o Teams, né? Aqueles que gostam de reunião, que poderia virar um e-mail, e ficam penduradas lá o dia inteiro no Teams, entra numa reunião, sai na reunião, entra na reunião, sai na reunião. Aqui na empresa a gente instituiu, tem dia que eu não faço reunião, esse dia é proibido agendar reuniões, então essa ferramenta que é o Microsoft Teams tem caído nas graças de todo mundo e a gente tem usado para tudo, para chat, até coisas pessoais, às vezes a gente consegue utilizar ali dentro da plataforma de forma rápida, né? Um emojizinho e tal. Então, nada mais justo do que a gente levar as aplicações para dentro desse hub, né? Para dentro dessa ferramenta. Então, a gente tem essa possibilidade de embedar aplicativos ali dentro, tá? É lógico, você que não é o administrador da tua plataforma Microsoft 365, você precisa falar com quem é o administrador. Para colocar um ícone deste aqui, na lateral do seu Teams aqui, você precisa ser o administrador do Teams para que possa criar uma política para fazer deploy desse ícone ou para um grupo específico, ou para uma audiência específica, ou para toda a organização. E você pode embedar aqui um aplicativo desenvolvido mesmo, ProCode, tá? Subir no App Source, ou então subir dentro do nosso do nosso próprio Teams ali, como o app mesmo, APK ali, ou então criar um aplicativo em Power Apps, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, para que vocês também consigam embedar aqui dentro, mas uma ferramenta 100% low code e mais maleável ainda do que Model Driven, né? Eu adoro Model Driven, né? O desenvolvimento de aplicativos baseado em modelos, ele é mais simples do ponto de vista de desenvolvimento, de layout. Você tem que seguir aquele layout, né? Então você tem o menu lateral, você consegue fazer toda a navegação ali dentro e tal, que são essas telas aqui que a gente estava vendo, ó. Só que você fica preso a isso. Se o cliente não quiser esse menu aqui, ele quiser o menu embaixo, ele quiser o menu do outro lado, você tem uma dificuldade ali de manipular esses objetos da tela de uma forma simples. Requer JavaScript, algumas coisas não são suportadas, override de métodos, tem uma série de coisas que não é legal da gente fazer. Então, eu gosto mais do Canvas, né? Esse aqui é um outro exemplo também, se eu não me engano, esse exemplo aqui é de uma galera de Copenhagen, chama Projecton, né? Ele é MVP também, da Microsoft. Ele desenvolveu toda uma estratégia de gerenciamento de projetos e portfólios dentro do Driven Apps aqui direitinho. E o legal é o seguinte, para quem quiser comprar só P1, né, que a gente tem a P1, P3 e P5. P1 dá direito de acesso ao cronograma e não dá direito de acesso do Project Desktop, né? O Project Application no desktop. É online, se você quiser usar o Project for the Web ou o Project Online, cronograma dentro do browser, tá? O P3 dá direito de baixar o Project Desktop. Então, você pode instalar em até 5 máquinas sua, tem lá o requisito do licenciamento. E o P5 te dá acesso a gerenciamento de portfólio, com estratégia, método HP,
uma série de questões de priorização dentro do project. Então, essas 3 licenciamentos, tem muito cliente que não tem o Office 365 implantado na organização. O cara usa Google, o cara usa sei lá o quê. Não sei como que trabalha, porque eu não sei viver mais sem o Outlook, sem as ferramentas de comunicação e produtividade da Microsoft. Mas tem gente que usa, e tem gente que é apaixonado por outras plataformas de e-mail, Zimbra, etc., aí, que tem no mercado, inclusive on-premise, muita coisa ainda no mercado, tá? Como que a gente entrega o Project sem ter o Office 365? É possível. Você pode fazer todo esse desenvolvimento aqui e tudo isso. Inclusive, ontem a gente estava testando. A gente comprou uma licença P1 e atribuiu só P1 para o usuário. A P1 dá direito de acesso ao Dataverse, para você criar as tabelas custom e usar as tabelas de projects. Te dá acesso ao Power Automate, para integrar tudo que precisar com relação ao Dataverse versus Project Online, tá? E isso é uma pergunta que com certeza vai vir para o chat aqui. Como é que eu migro o Project Online para o Project for the Web ou para a minha app de gerenciamento de projeto? Dá para fazer usando Dataflow do Power BI ou então do próprio plataforma de Power Platform aqui, para fazer um Dataflow contínuo. Criou o projeto lá, aparece aqui. Né? E aí você sobrevive com as duas estruturas por um tempo. Quem ainda está acostumado com lá, continua usando lá. Quem está aqui, continua usando aqui. E aí você coexiste as duas ferramentas simultaneamente e vem usando as tecnologias mais novas. Gente, tudo que é melhor, ninguém dá passo para trás. É igual carro automático. Eu duvido você que tem um carro automático hoje querer comprar um carro manual porque não gosta de não ter embreagem, não gosta de não ter que passar a marcha. É impossível. Né? Então, a gente tem, dentro da plataforma, Power Platform, né, do Project for the Web, Project, o PSA, né, várias ferramentas hoje que são modernas, né? Vocês vão cair nelas, vocês vão falar, pelo amor de Deus, interface mais amigável, tudo conectado, muito melhor. Então, vocês não vão querer voltar para o Project Online jamais, tá? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês de uma versão agora que a gente está trabalhando diferente, uma abordagem diferente com vocês. Eu estou aqui comigo, aqui está o Rafael. O Rafael é um cliente nosso. A gente tem vários PMOs implantados em diversas arquiteturas. A gente tem desde Project Server 2013 na Marinha, por exemplo, até essa solução mais moderna que a gente construiu usando Canvas. Olha que legal, né? E aí tem gente que está se perguntando, poxa, mas por que Canvas, Eber? Para que reconstruir a roda? Né? Sendo que, para que construir menus aqui, né? Sendo que já existe o menu lá, né? Do Dynamics, né? Para que ficar inventando moda? Tem cliente que gosta de ter uma solução muito customizada, tá? E aí, o que muda no cenário de licenciamento, né? Além de você ter as licenças do Project, P1, P3 ou P5, você tem que ter as licenças do Power Apps, né? Afinal, o cliente quis usar a disciplina de PPM para fazer a gestão do ciclo de vida inteiro do projeto. Então, nesse cenário aqui, Rafael é um cliente nosso, uma multinacional espanhola, né, entrou em contato com a gente e, basicamente, nós ajudamos ele a construir o software, porque o software estava concebido na cabeça dele, foi incrível. E esse é o poder do low-code, esse é o poder dessa revolução louca que é o low-code, né? Que é empoderar o usuário. E hoje, eu posso falar com toda a propriedade do mundo, acho que faz mais de 6 meses que nós, consultoria, não colocamos a mão no app mais. A sustentação de tudo isso é com ele, é com o time dele, e depois ele vai abrir o microfone aqui para dar umas palavras para contar um pouco do resultado que isso teve para a organização. Antes gerenciava muito ainda de hoc, Excel para cá, Excel para lá. Então, centralizamos isso tudo. Então, o benefício enorme para a organização e a flexibilidade. E aí que é a discussão que a gente traz hoje à tona aqui, é por que usar o Canvas, né?
O Canvas é muito mais simples, né, do ponto de vista de flexibilidade, né? Então, quando a gente está falando de criar algo flexível, vou dar uma navegada aqui na tela. Essa aqui é a versão nossa interna de desenvolvimento aqui da ferramenta. Então, dá para trocar fundo, dá para customizar tudo, né? Então, a gente é bem caprichoso com o layout, tem um menu bem orquestrado aqui. E quando você abre na aplicação, você já tem gestão, as minhas demandas, a gestão de demanda, gestão de portfólio, gerenciamento de monitoramento, acompanhamento e controle, porque tudo que é issue precisa ser controlado, e gestão de mudanças, né? Gestão de mudança, solicitação de mudança é um procedimento, neste projeto aqui, que vocês vão entender, que está conectando tudo. Por quê? Todo projeto, ele tem aqui as áreas de conhecimento do projeto, né? Então, você tem toda a parte de escopo do projeto, matriz de responsabilidade, quem é quem, e quem assina por quem é gestor de quem. Então, a gente consegue construir isso tudo. Então, todos os campos aqui, perceba que a identidade do cliente impressa dentro do app de uma forma muito mais rica do que o Model Driven. Então, a gente tem aqui o diretório do arquivo, a gente tem o cronograma do projeto lá no Project, diretamente conectado. Então, todas essas facilidades aqui dentro. Então, a gente tem a área de aquisição, área de escopo, área de aquisição. Tem alguns controles muito bacanas aqui. Não sei se vocês estão vendo essas bolinhas aqui, olha que legal. Existem medições solicitadas aguardando a nota fiscal. Isso daqui é algo muito legal, porque isso aqui está conectado diretamente à gestão do cronograma. Então, você tem aqui dentro da ferramenta a configuração do serviço, o valor e etc. Tá? E aí a gente tem uma integração aqui direta com o cronograma, de tal forma que, à medida que o cronograma vai evoluindo, né, imagina que você tem uma atividade associada a esse fornecedor. Então, esse fornecedor aqui por exemplo, a construção do muro da obra. Quando essa atividade, construção do muro, tiver DONE 100%, ela libera esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Para que você consiga fazer a notificação do fornecedor para emissão da nota. Ou seja, ele terminou o serviço, o gerente do projeto lá no canteiro de obra foi lá e colocou como 100%. Então, no cronograma. Então, você tem um Power Automate aqui por trás que fica sincando, né, a base de dados de atividades aqui e a base de dados de atividades do projeto, que pode funcionar offline também. Lembra que ele tem um project desktop lá e que ele faz o publish desse cara lá no final do dia. Então, essa integração riquíssima de serviço e esses gatilhos de faturamento e liberação para faturamento trouxe uma agilidade incrível para dentro da obra. Toda a parte financeira, né, controle de notas fiscais, o custo prévio por disciplina, tem uma série de coisas. E lá, legal que a gente tem a margem teórica inicial, a margem teórica revisada, ou seja, na hora que aconteceu a revisão do projeto, e o KPI, onde a gente consegue acompanhar. Por quê? Quando a gente fala de SMP, vou abrir aqui a tela de SMP, a gente está falando de um processo que incide diretamente em algumas áreas do projeto. Então, quando a gente tem a tela de SMP, ela pode ser uma SMP que impacta na disciplina específica, ou a mudança ela pode ser de escopo, de custo, de tempo, de qualidade, ou seja, mudou o escopo. Talvez não incida em custo, mas, poxa, de repente era um equipamento A e agora o cliente quer o equipamento B, que custa 3 vezes mais caro. Quando impacta em custo, está diretamente ligado à minha margem, né? Então, eu preciso justificar uma descrição, o impacto, a justificativa. Se não eu fizer ou se não der certo, qual é a reação dentro da ação que eu preciso causar aqui na ferramenta? Então, tudo isso depois vira base de conhecimento para outros projetos ou então para a equipe nova que está chegando. Então, a equipe nova sabe, poxa, toda vez que tiver um projeto, uma SMP de tempo, peraí, qual foi a justificativa, qual foi o impacto? Nós conseguimos ter essa base para poder navegar e ter essa visibilidade de como fazer e tal. Parte de plano de ação, todas as atividades de plano de ação, com seus respectivos estágios, status e tal. Risco,
né? Algo bem simples. Na metodologia de risco é um negócio que não muda muito. A gente tem, numa outra aplicação que a gente traz gerenciamento de Mosler, né? Que é uma complexidade um pouco maior para dentro da disciplina de risco, mas é algo que a gente construiu de uma forma mais simples aqui, mas atende totalmente à necessidade do cliente. Então, assim, percebam a riqueza da experiência do usuário, o cuidado, né, na criação dos ícones, na criação das telas, na navegação, ou seja, numa única tela ele tem acesso a todas as áreas de conhecimento que ele cobre. Então, isso é extremamente importante. Vocês, desenvolvedores e integradores, empresas que estão buscando levar em consideração essa flexibilidade aqui. Herbert, o que é mais barato? Fazer em Model Driven ou fazer em Canvas? Depende, né? Depende do capricho do cliente, né? Quando o cliente é muito caprichoso, o Canvas vai ficar mais barato, porque dá para fazer, né? De uma forma mais simples. Quando o cliente é muito caprichoso em Model Driven, você vai ter que ficar costurando regras e regras de tela, de negócio, etc. E que não é tão flexível quanto é aqui com PowerFX. Aqui, PowerFX canta. Lá é mais arrasta botãozinho, né? Regra de negócio. Dá para botar o PowerFX? Dá para botar. Dá para embedar até Canvas lá dentro. Mas a flexibilidade no desenvolvimento aqui é muito, muito, muito maior, tá? Então, a gente tem tido essa experiência de todas as possibilidades possíveis, né? Essa é a que a gente mais gosta de trabalhar por causa dessa flexibilidade que tem o low code em modo Canvas. Mas cliente vira e fala, não quero comprar a licença do Power Apps e quero ficar só com Driven Apps. Ótimo, vamos de Driven Apps. Quero usar o Project Online, usar PDP. Beleza, é o cliente que manda aqui. Mas estou abrindo meu coração para vocês e compartilhando um pouco de como a gente gosta de trabalhar. E isso é bom tanto para a gente como para o cliente. Não é difícil aprender low code, né? Nesse caso aqui, Rafa conseguiu desenvolver uma curva excelente de aprendizado junto com o time, né? E assim, tem brincadeira que a gente faz, né? O Rafa, que o Rafa manja mais que nós tem hora. Ele vem com o problema e ele vem com a própria solução ali, né? Rafa, fala um pouquinho aí como é que foi a experiência pra gente. Herbert, eu só não vou abrir a câmera aqui que o meu Note tá com problema aqui, com a parte de câmera. Não, mas é bem o que você colocou, tá? Pra gente, Rafa, eu acho que seu som não tá saindo. Eu tô ouvindo bem. Tá ouvindo? Eu tô. Eu não sei. Vocês estão conseguindo? Tô te ouvindo. Continua Henrique, ou não? Sinaliza pra gente, Henrique, você tá ouvindo aqui no WhatsApp pra mim. Tem um delayzinho aqui entre a transmissão em tempo real. Viu? Sim, tá ouvindo, pode falar. Beleza. Então, como o Heber estava colocando, para a gente tinha um desafio muito grande. A companhia ela tinha já algumas ferramentas implementadas para algumas soluções para mudança de projeto, para gestão. Então, você já tinha um modus operandi, só que com ferramentas que não se conectavam, não se conversavam. Às vezes até uma ferramenta era um Excel, uma outra era o Project, ou uma outra ferramenta que não era nem da Microsoft. Então, a gente tinha esse desafio, né? E a gente buscou ferramentas no mercado, prontas, e entre outras, e foi bem complicado. E quando a gente chegou nessa solução aí com o Heber, que a gente fez uma reunião e aí a gente tinha um pouco de conhecimento, já tinha visto alguma coisa do universo da Microsoft, ele apresentou as possibilidades, inclusive o BI, que ele não coloca aí, mas a gente tem um BI conectado na base do Project, então a gente traz essa visão para quem não tem licença do Power Apps e quer ter uma visibilidade de como é que estão os projetos, tem essa possibilidade. Então, foi uma experiência bem bacana. Como o Weber colocou, hoje está na nossa mão aqui, a gente consegue seguir com o projeto, fazer ajustes, algumas atualizações. O problema é que se acostuma a nova organização, né, Weber? Porque o problema que eu tenho hoje o pessoal
vê que o céu é o limite, e aí toda hora querem ter uma ideia nova. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas foi um projeto bem bacana, de crescimento, acho que para ambos os lados, foi bem legal. Ficou muito a cara da organização, então o Weber colocou lá as integrações, então você ter um acompanhamento das margens e do financeiro dos projetos, associado à SMP, né, a mudança de projeto de forma automática, não ter que ficar fazendo os controles separadamente. Então, você ter toda essa visão ajuda muito, ajudou bastante, né? Primeiro, as pessoas aceitarem a ferramenta, né? Facilitou o, o fato de usar o Canvas e conseguir trazer uma experiência que o usuário já tinha em ferramentas soltas para uma ferramenta única, deixou o usuário mais confortável. Opa, eu já conheço SMP, eu já conheço uma análise de risco nesse formato, na verdade eu juntei e aí eu consegui integrar. Então, quando você está falando de um plano de ação, você já consegue conectar com acompanhamento, né? Com a tela da Mac ali no caso, onde você tem uma visão geral da empresa com todos os projetos, e aí você consegue definir o que você quer que apareça para a empresa inteira, como crítico ou não, e você consegue ter todo esse trabalho que antes era uma pessoa fazendo checkpoint com o coordenador e montando uma planilha de Excel para fazer uma reunião e dividir com todo mundo o que era importante e o que não era. Agora não. Agora o próprio coordenador de projeto define num plano de ação o que é crítico, o que não é. A empresa, o autor, né, a pessoa que precisa responder, ela é comunicada e ela acessa o sistema e consegue visualizar o que ela tem que fazer ou não. Então, as automações, o Power Automate, isso aí a gente está vendo só o Power Apps, né, o Weber, mas a quantidade de automações que tem por trás, de comunicação, de check-up dos cronogramas. Então, é uma outra experiência. É uma experiência realmente integrada, né? O fato das pessoas estarem atualizando o project, cada um coordenando lá, e o gerente conseguir acompanhar, né, todos os projetos numa ferramenta só, a aceitação foi muito grande aqui dentro da empresa. Aí é o que eu disse. O problema agora é fazer o pessoal parar de pedir coisa nova, né? Sempre assim, né, Rafa? Mas é legal, bem observado. A gente não mostrou nada de Power Automate aqui, mas Power Automate canta no fundo aqui, tá? Sim, então, inclusive a API, conforme você colocou. A gente tem consulta de CEP, consulta do cliente, pegar o nome do cliente, por exemplo, no site da Receita, com APIs. Então, a gente tem algumas integrações assim de nível bem interessante. A gente desenvolveu bastante coisa legal, por exemplo, a parte de importar projetos, geralmente ele segue uma característica parecida com do mês passado, do ano passado, ou daquele cliente A, B ou C. Tem toda a parte de importação de dados aqui também, a gente pode trazer, toda a parte de gestão de equipe mesmo, quero atribuir esse projeto a um líder, o sistema traz a carga de cada um dos líderes aqui para que a gente consiga saber em quem atribuir, para não onerar muito, porque todo projeto tem a sua complexidade. Então, gente, muito custom, a cara do cliente. Canvas resolveu o nosso problema definitivo muito mais rápido do que Driven Apps. Então, a gente tem uma experiência, e esse momento eu queria compartilhar com vocês. Assim, valeu muito a pena a gente fazer algo nessa linha com a plataforma da Microsoft, né, o Power Platform, no modo Canvas, para entregar essa experiência para o cliente aí. Eu queria abrir esses 5 minutos finais aqui para perguntas. Aí, Larissa, modera para a gente aí, que eu não estou conseguindo ver as perguntas. Vamos tirar uns 5 minutinhos aqui para responder. Fernando colocou já que queria saber qual é a base de dados. Neste caso específico, a gente usou uma base SQL no Azure, tá? Por causa de escala, né? Para a gente poder ter controle da escala da performance em DTU da base. Então, hoje, quando a gente vai ter uma ação muito grande na ferramenta por centenas de usuários, o Rafa me liga e fala: opa, aumenta os DTU da base, deixa configurado para escalar automaticamente, né? E aí o Azure faz isso de forma impecável, né? Haja bolso, né? Porque quanto mais você escala a DTU, mais caro fica o banco, mas é aquele ditado, né? Eu preciso de performance a um preço que vale a pena. Então,
a gente assume esse custo para entregar uma experiência riquíssima para o usuário. A gente não usou o Dataverse na ocasião por uma questão de governança. Tá? Então, o SQL estava na nossa mão, a criação de colunas, tabelas e etc. O Dataverse, ainda por ser um negócio muito novo, não tinha uma política muito clara na organização, então ia ser muito moroso, demorado para liberar, conceder acesso. Então, a gente partiu para o SQL e, como a gente está falando de licenças premium, né? Licenças que usam os connectors premium, per user, a gente pode usar o SQL, a gente pode usar Oracle, a gente pode usar Dataverse, a gente pode usar SAP HANA, a gente pode usar a base que a gente quiser dentro da nossa solução. Nesse caso aqui foi SQL Server. Lari, com você. Esperando aqui, tem um delayzinho para as perguntas chegarem para a gente do YouTube. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas o Henrique também, na mesma pergunta do João Fernando, ele perguntou se consegue fazer isso no SharePoint. Possível, com pequenas restrições. E eu vou citá-las. Tá? Faço questão de citá-las como especialista de SharePoint há 20 anos. Vou ter a honra de contar. SharePoint não foi feito para milhares e milhares e milhares de registros. Tá? SharePoint, quando foi criado, ele foi concebido, né? Você tem dentro do SQL, a base do SharePoint fica em SQL. A gente tem uma tabela chamada Our User Data, né, que armazena os dados de todas as listas, de todos os subsites e etc. ali dentro de uma única tabela. Tá? Vocês já pararam para pensar como é que deve ser fazer acesso a 5, 10, 15, 20 mil itens, tá? Então, SharePoint dá para fazer? A gente tem cliente que roda toda essa plataforma em SharePoint. A performance não é das melhores, tá? Não dá para comparar uma base Dataverse, uma base SQL com listas em SharePoint. Mas, se você está falando de um PMO com 100, 200 gerentes de projeto, ali talvez 3 mil, 4 mil projetos, daria para fazer o SharePoint cantar bonitinho dentro da licença aí do Power Apps for Office 365. A gente tem um cliente grande que usa toda a estrutura de gerenciamento do PPM deles em listas do SharePoint e funciona, que é uma beleza, tá? Tem as suas boas práticas. Tem que indexar a lista, colunas de lista, tem que criar limitação em view. Tem um vídeo no meu canal do YouTube que mostra, meu canal do YouTube é Eber Lopes BR, que mostra exatamente como fazer essa proteção para que o SharePoint não pare de funcionar com um volume grande de itens, tá bom? Temos mais perguntas aqui, da Camila. Quanto tempo levou para concluir essa aplicação? Olha, eu posso... O Rafa, me corrija, eu acho que foi o quê? Uns 8 meses? 7 a 8 meses. Concepção e implantação, teste. Sim, sim. Acho que 8 meses é um tempo bem próximo, sim, do real. Lembrando que a gente criou do zero, né? A ideia estava na cabeça, em Excel, e a gente vem para uma plataforma como esta. A gente, além de transcrever o processo, a gente quer melhorar o processo, aplicar ali um valor agregado a ele, e a gente já melhorou muito o processo durante o desenvolvimento disso aqui. Uma pergunta, não sei se o Henrique quis dizer o mesmo, Henrique, mas o Henrique perguntou quantas horas de projeto mesmo. Eu acho que deve estar falando da mesma questão, né? Olha, a gente usa o DevOps para fazer a gestão do projeto ágil. Aqui a gente vê que tem fases, tá vendo? Fase 1, fase 2, fase 3, e dentro de cada época, vocês estão vendo minha tela aqui, né? Dentro de cada época, a gente tem aqui a visão da feature, do backlog e as reuniões e todas as tasks, mas é difícil falar em horas, porque nem sempre foi corrido, 100% corrido, mas é um projeto aí se a gente fosse fazer corrido, um projeto de 4 a 5 meses corridos em horas, tá? Uma pergunta do Pedro. Oi, Pedro. Essa aplicação vocês desenvolveram de forma a ser uma aplicação de prateleira ou esse case foi desenvolvido para um cliente específico? Olha,
Quando a gente criou, né, Rafa? A gente criou isso específico para um cliente, mas a maturidade do cliente em gerenciamento de projeto baseado em PMBOK, né, no PMP, que é um guideline, né, de boas práticas de gerenciamento de projetos, ajudou a criar uma solução que é aderente para qualquer cliente. Tá? Então, a gente tem, sim, pequenos ajustes para fazer na plataforma, mas a gente consegue replicar isso para uma área de construção civil, para uma área de montagem, para uma área de... Ou seja, para qualquer área de atuação de gerenciamento de projetos, com pequenas customizações ali e tal. Mas respondendo aí, Pedrão, a sua pergunta, isso não está no AppSource ainda. Tá? A gente pretende lançar agora, em 2023, essa versão self-service, inclusive vai ter uma versão free disso para o mercado utilizar com menos função, claro, né? Mas um acelerador para começar a degustar o Power Apps modo Canvas aí para gerenciamento de projetos, tá bom? Por enquanto foram essas perguntas, Eber. Perguntei aqui para o pessoal se tem mais alguma pergunta, mas até o momento não recebemos mais nenhuma. Seu microfone está fechado aqui no StreamYard. Vou abri-lo. Bom, então eu vou voltar aqui para a tela. O meu contato, tá? Me adicionem no LinkedIn, fiquem à vontade, usufruam lá dos treinamentos que tem à disposição, alguns são gratuitos, tá? Para quem é LinkedIn, para quem não tem o LinkedIn Premium, né? Alguns são pagos, aí precisa ter o LinkedIn Premium, mas fiquem à vontade para conectar com a gente aí e nós estamos inteiramente à disposição da comunidade para ajudá-los aí nesse processo de adoção dessa Power Platform, tão famosa Power Platform da Microsoft. Foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado, até a próxima. Obrigada, Eber. Olha, acho que você vai ter que voltar com mais informações quanto antes, hein? O pessoal está aqui pedindo mais aplicações, tá? Mais demonstrações. Bom, pessoal, amanhã temos mais uma sessão aqui com o Eber, ele e o João, que estará acompanhando aqui, sobre inteligência de vendas com o Microsoft Power Apps. O link de inscrição já está para vocês aí nos comentários, tá bom? Se inscrevam, não percam. Amanhã, às 18 horas, estaremos aqui novamente. E também na quinta, no dia 18, o Eber estará aqui com o André, continuando aqui, falando agora sobre sua jornada, torne sua jornada para LGPD mais eficiente com o Microsoft 365, que o link de descrição também já está aí nos comentários, tá bom, pessoal? E para a gente finalizar, o nosso link da pesquisa de satisfação é só informar hoje do evento 16965. Sua opinião é muito importante para nós. E muito obrigada a todos pela participação ao vivo, também aos que assistirão o vídeo sob demanda depois no nosso canal do YouTube. Uma excelente noite a todos e até